Boa noite, vamos iniciar então. Sou o Fábio Pereira do Nascimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento com o cliente. E para iniciar o relacionamento com o cliente, sempre você vai ter uma base de dados de cadastro de clientes, você vai ter as informações dos seus clientes no seu sistema. Então você precisa ter um sistema que disponibiliza algumas informações desse seu cliente, como por exemplo, os aniversariantes, os retornos que o seu cliente precisa voltar na sua empresa para fazer, por exemplo, uma troca de óleo, uma troca de filtro de ar ou higienização do ar-condicionado. Então, para isso, eu vou usar alguns exemplos de relacionamento com o cliente que farão com que a sua empresa traga o cliente de volta, fidelize esse cliente e mantenha esse cliente sempre atento às possíveis e futuras manutenções que ele precisa fazer no carro dele. Por exemplo, nós temos alguns tipos de clientes, alguns padrões de clientes que eles não cuidam ou não se atentam aos cuidados do veículo. Então, uma troca de óleo depois dos 15 mil, quando o óleo tem que ser trocado a cada 10, ou depois dos 5, lá, 5, 7 mil, se for um óleo mineral e o cliente não trocou o óleo do carro, isso pode acarretar uma série de problemas no carro dele. Então, quando você é transparente com o seu cliente durante a manutenção, quando você explica para ele quais são os problemas que aquela falta de manutenção pode acarretar, uma troca de óleo pode acarretar um problema muito maior no carro dele. Então, quando você usa a transparência, traz o cliente para sua empresa de forma mais familiar, convida o seu cliente para entrar na sua casa, que é a sua empresa, de certa forma, de uma forma mais aberta e um pouco mais amigável, você faz com que esse cliente retorne várias e várias vezes. Então, uma das formas, como eu estava falando, aniversariantes, não é todo mundo que faz um relacionamento com o cliente dessa forma, tão pessoal, tão próxima, mas se você tiver um sistema que você consiga colocar a data de aniversário do seu cliente, você pode mandar um feliz aniversário para ele e pode criar promoções no seu sistema para trazer esse cliente de volta. Então, quando você tira um relatório de aniversariantes da semana, informa os seus clientes pelo WhatsApp, por exemplo, que você está com uma promoção para aniversariantes da semana, que ele vai fazer aniversário nessa semana. Ele retorna na sua empresa também por conta da promoção, mas porque você se lembrou de alguma forma do aniversário dele. As redes sociais, elas trabalham também com isso, aniversariantes, o Facebook sempre está ali indicando os aniversariantes do dia, da semana, para você não esquecer, porque as pessoas, elas se importam com esse tipo de coisa. Pode parecer pequeno, mas não é. Então, eu vou dar alguns exemplos de relacionamento com o cliente hoje, usando o sistema, mais uma vez o Workmotor, lógico, porque o sistema me traz muitas ferramentas e eu vou mostrar como é feito o atendimento na minha oficina, que isso pode acontecer também na sua oficina. Se você fizer o atendimento dessa forma, eu tenho certeza que o cliente vai retornar ou ele vai fazer algo melhor ainda, que é indicar a sua empresa. Então vamos lá, vou começar mostrando o sistema. Então aqui estamos com o Workmotor aberto. Eu tenho um aniversariante nessa semana e eu tenho os aniversariantes de hoje. Vou clicar aqui nos aniversariantes da semana e aqui eu tenho o Fábio Pereira e a data de nascimento dele. Lógico que isso aqui é fictício, só para a gente ver como é que funciona. Tenho um telefone para contato. Rapidinho eu vou lá, mando um WhatsApp. Fábio, feliz aniversário. A minha empresa está com uma promoção na troca de óleo, por exemplo. Então, eu já fiz aqui a minha lição de casa, cadastrei o cliente, coloquei a data de nascimento dele e o sistema me indicou que amanhã ele vai fazer aniversário. Depois que eu sei que ele vai fazer aniversário amanhã, dou uma ligadinha e eu agendo com ele uma manutenção. Pode ser amanhã, pode ser hoje, não tem problema. E o sistema também me permite fazer agendamentos. Quando você agenda com o seu cliente não tem tempo para trazer o veículo na oficina. A gente tem que entender que arrumar o carro é uma necessidade, mas não é divertido arrumar o carro.
Então você precisa lembrar o seu cliente, de certa forma, que ele precisa fazer a manutenção do carro dele, senão o bolso dele vai ficar mais leve, porque vai acarretar defeitos e problemas maiores no carro dele. O veículo que está aquecendo, que ele não toma cuidado, não vê por que está aquecendo, estoura uma mangueira do radiador, vai ter que gastar mais dinheiro. Estourou um sensor, uma bomba d'água, vai ter que gastar mais dinheiro. Então, qualquer defeito que existe no carro do seu cliente, se ele procrastinar e não fazer a manutenção, você alerta para ele trazer o carro na sua oficina. Então, às vezes, o cliente não sabe o que ele precisa fazer e você não dá a devida atenção para o seu cliente. Então, eu tenho um cliente agendado hoje, que é exatamente o cliente que está fazendo aniversário amanhã. Dei uma ligadinha para ele e falei, ó, você está fazendo aniversário amanhã e eu tenho uma promoção de aniversariantes da semana. Quem faz aniversário nessa semana, eu vou cobrar um valor um pouquinho abaixo do que eu cobraria. Estou dando 10% de desconto para alguns serviços. E exatamente os serviços que o cliente precisa fazer. Porque eu posso tirar relatório de revisões, visualizar o histórico de atendimento dos clientes que estão fazendo aniversário nessa semana e ofertar o serviço com promoção exatamente que o carro dele tem necessidade. Então, por exemplo, a troca de óleo desse veículo tinha uma revisão já meio que pré-agendada para fazer daqui a um mês. Eu antecipei, fiz uma promoção e estou entrando em contato com o cliente. Liguei para o cliente ou mandei um WhatsApp para ele. O cliente agendou para fazer a manutenção hoje, que é o tempo que ele tem disponível para arrumar o carro. Então você consegue fazer agendamentos com seus clientes para trazer o cliente no momento que ele pode levar o veículo até a sua empresa. Você deixa o local da manutenção já disponível, já livre, os mecânicos preparados para quando o cliente chegar, já está tudo pronto. É pit stop da Fórmula 1. A equipe fica pronta para quando o veículo chega, quando o carro chega, senão não tem, eles perdem tempo. Então, os nossos clientes, eles trabalham muito com isso. Você está fazendo o relacionamento com o cliente também para auxiliar o seu cliente, e isso é uma moeda de troca, né? Uma via de duas mãos, uma via de mão dupla. Você atende o seu cliente e o seu cliente mantém a sua empresa aberta. Então, eu fiz um agendamento com o cliente, ele trouxe o carro para eu arrumar, eu abri a ordem de serviço, o orçamento dele, coloquei todas as informações do veículo, o KM atual, que o cliente falou que vai pagar à vista, a troca de óleo, que é o serviço que ele precisa fazer. Sinalizei que tem um risco na porta do passageiro e adicionei imagens. Risco na porta do passageiro, eu consigo adicionar imagens de avarias do veículo e também deixar as peças que eu precisei trocar disponíveis para o cliente visualizar depois qual foi a manutenção que eu fiz no carro dele. Isso é muito importante, você precisa ter um sistema que faz esse tipo de coisa. Porque você não apenas está falando para o cliente que ele precisa fazer aquela manutenção, você está mostrando para ele que o veículo já estava, né, já estava danificado, o filtro de ar, eu troquei esse filtro de ar, olha o estado do filtro de ar. Então eu tenho uma justificativa, eu consigo falar para o meu cliente, olha, seu filtro de ar já estava nas últimas, eu tinha que trocar o filtro de ar. Quando o mecânico ligou o ar, fez os testes no veículo, passou pelo checklist, ele notou que estava saindo cheiro estranho dentro do carro. Então a gente vai trocar o filtro de ar e aí eu já passo uma ordem de serviço com a higienização do sistema de ar-condicionado também. Eu deixo essas imagens disponíveis para o meu cliente. O cliente ele tem uma outra ferramenta que é o sobre-rodas, que ele vai acessar o sobre-rodas e ele vai visualizar o histórico das manutenções que ele fez do carro dele na minha oficina. Então, veja bem, eu fiz a ordem de serviço para o cliente, adicionei as imagens. Essas imagens ficam disponíveis para o cliente visualizar da casa dele, do celular dele, no computador dele, acessando o sobre-rodas.
Então ele consegue visualizar o histórico das manutenções que eu fiz no carro dele, visualizar as imagens, inclusive os itens, as peças que eu troquei do carro dele. Isso é importante. Como eu falei, você está fazendo uma aproximação e um relacionamento melhor com o seu cliente. Você está sendo transparente com o seu cliente. E isso o Workmotor me permite. E permite muito mais. Por exemplo, eu fiz essa ordem de serviço, como eu mencionei, eu tenho aqui na hora que eu vou adicionar os itens, eu criei uma promoção de aniversariantes para aniversariantes da semana. Então eu tenho aqui minha tabelinha de preços de serviços, onde os serviços que estão em promoção aparecem com a cor verde. Se eu entrar aqui na minha tabelinha de preço, eu tenho aqui cadastros, vendas, tabela de preços promocionais. Então eu posso criar as promoções do jeito que eu quiser. Essa de aniversariantes, de certa forma, eu consigo atender apenas os aniversariantes, mas eu posso fazer outras várias promoções. Posso fazer promoções do Dia das Mães, posso fazer promoções de junina, festa junina. Igual o supermercado, todas as empresas, todas as corporações que trabalham com o consumidor fazem esse tipo de relacionamento promocional, porque isso vai trazer o cliente de volta. O brasileiro ama uma promoção e uma pechincha. Então, eu criei a promoção de aniversariantes, mas eu poderia criar várias promoções. Agora, por exemplo, poderia ser férias escolares. E aí eu atraio o professor. Eu dou uma promoção, faço uma promoção, dou um valor menor para o cliente pagar durante um determinado período. Eu posso habilitar e desabilitar essas promoções. Quando a promoção está habilitada, os itens que eu adicionei, que eu escolhi para ficar em promoção, eles aparecem já para o atendente na cor verde. Quando eu faço a ordem de serviço, o sistema já coloca na ordem de serviço o valor promocional. Então, eu vou fazer a ordem de serviço e vou arcar com a promoção que eu fiz ali, de certa forma, eu prometi para o meu cliente. Eu estou sendo transparente e, de certa forma, profissional. Depois, comecei o atendimento. Este veículo aqui, eu vou adicionar esta manutenção no painel da minha oficina mecânica. Eu tenho lá na minha oficina mecânica uma tela, uma Smart TV, onde eu tenho do lado direito os mecânicos disponíveis e na frente eu tenho as informações do veículo que está em atendimento. Então eu tenho aqui o Fábio e o veículo dele, que é um Golf GTI 1.8 MI, 20 válvulas, turbo. É veículo que já tem um KM um pouquinho alto, vai exigir manutenção, mas geralmente é veículo de quando o dono tem um veículo desse, ele gosta do veículo, ele cuida do veículo. É o tipo de atendimento que o mecânico sabe qual é o atendimento que ele vai fazer com aquele cliente, com o dono do carro. É praticamente um atendimento personalizado. Se você faz dessa forma, por exemplo, quando o dono do veículo sai do carro com alguma camiseta de um time, você já chama ele pelo time dele, você pode colocar essas informações no cadastro do seu cliente. Ah, é o Fábio que torce para tal time, Manuel que torce para tal time, é o Fábio do Golfe, é o Fábio da Paraty e assim por diante. Não tem problema. Esse tipo de coisa vai aproximar o seu cliente. É lógico que se você errar o time em algum momento, você vai arranjar para a cabeça, né? Vai arranjar briga. Então é importante você colocar esses detalhezinhos para quando você entrar em contato com o seu cliente, ele tem uma certa sensação de que está falando com alguém muito próximo. Isso deixa ele com mais segurança e confortável para levar o carro até a sua oficina. Então ele vai, de certa forma, confiar mais em você. Quanto mais próximo você for, melhor. E o painel faz esse tipo de coisa. Porque aqui no painel eu consigo compartilhar com o meu cliente via WhatsApp o atendimento que eu estou fazendo. Eu tenho aqui, por exemplo, o linkzinho que eu mandei para o cliente, para o dono do carro. O cliente dá um cliquezinho aqui nesse link e lá no celular dele ou no computador dele, ele acompanha a manutenção que está sendo feita no carro dele.
qual é o funcionário que está mexendo no carro dele e qual o serviço que o funcionário está realizando no carro dele. Isso é importante e, além disso, já tem um link para ele acessar o Sobre Rodas aqui. Ele dá um cliquezinho no Sobre Rodas e dá uma olhada nos registros, nos históricos de manutenções que foram feitas no carro dele. Se ele levou o carro na minha empresa mais de uma vez ou na sua oficina mais de uma vez, ele consegue visualizar todo o histórico de manutenção. Isso valoriza até o carro dele. A gente está falando de um Golf. Se eu for vender, se eu for anunciar o meu carro em algum lugar e eu tenho histórico de manutenção e está em dia, está filé, está bonitinho, sabe? Alinhamento, troca de óleo, balanceamento, motor tá ok, é um carro turbo, turbina, né? Dá um pouquinho de dor de cabeça. Se eu consigo comprovar que a manutenção, a mecânica, suspensão, tá tudo em dia, isso valoriza o meu carro. A mesma coisa que eu pegar e ofertar um veículo que praticamente ele está em dia, mesmo sendo um carro com KM um pouquinho alto, mas eu estou dando segurança para quem está comprando o meu carro, que ele não vai precisar fazer a manutenção tão cedo. Se eu vender um carro com 70 mil, por exemplo, sem fazer a troca de correia dentada, troca de óleo, nada, o cliente vai ter que gastar. A pessoa que está comprando o carro de mim vai ter que gastar para fazer as próximas revisões do veículo. Eu estou vendendo o veículo com as revisões em dia. Então vai demorar um pouquinho mais para ter que fazer alguma manutenção. Isso valoriza o meu carro. Eu tenho um histórico inteiro das manutenções que foram feitas no meu carro no Sobre Rodas. Eu, como cliente, consigo visualizar as manutenções e não preciso entrar em contato com você, que é o dono da oficina. Então, de certa forma, você tem um relacionamento com o cliente tão próximo que ele não precisa nem ligar para você. Depois, mandei lá para o cliente, então, o status de atendimento. Conforme eu manipulo o painel aqui, eu posso iniciar o serviço, finalizar o serviço. Eu vou iniciar outro serviço e vou finalizar. A cambagem e regulagem ali, por exemplo, não foi iniciada. E o alinhamento dianteiro veículo de passeio já foi iniciado. Então, vou clicar ali no número da venda e vou finalizar o alinhamento. Finalizei o alinhamento está ok. O Josias, de certa forma, está ali disponível e o Rivaldo, né, veio para a linha de mecânicos ali que não está fazendo nada. Vou colocar o Rivaldo para trabalhar, vou colocar o Rivaldo para fazer alguma coisa. Então, eu vou colocar o Rivaldo para fazer os outros 3 serviços. Vou apontar que é o Rivaldo que está executando esse serviço. Então, o próprio sistema já calcula o tempo de trabalho do Rivaldo. Não preciso fazer mais nada depois, é só ler relatório. Mas como hoje o treinamento é relacionamento com o cliente, vamos manter o foco do relacionamento com o cliente. Vou iniciar os serviços, posso compartilhar com o cliente o acesso via WhatsApp, mas como eu já compartilhei, não tem necessidade. Agora eu tenho todos os serviços, um foi finalizado, os outros serviços estão em andamento. De certa forma, o cliente lá no painelzinho dele, o sistema vai atualizando. Conforme eu vou efetuando, finalizando, arrumando o carro do cliente, trocando ali os mecânicos, que agora é o Rivaldo que está fazendo a higienização do ar-condicionado, troca do filtro de ar-condicionado, que era o defeito que tinha no carro dele, a troca de óleo e cambagem e regulagem. Quando o funcionário finaliza, o mecânico finalizou os serviços, eu clico na ordem de serviço e finalizo os serviços ali. Vou clicar em todos, né? Só para entender aqui, né? Ó, o Ezinho é em execução, né? Em execução. Selecionei os serviços, vou finalizar. O veículo já saiu da tela do painel e lá o status no celular ou no computador do cliente fica finalizado. Então o cliente vai até a oficina pegar o carro dele. Então ele nem precisa ficar na oficina mecânica esperando o veículo ficar pronto. Ele deixa o carro, confia na minha empresa, vai para a casa dele ou vai trabalhar, veículo ficou pronto, ou ele manda alguém buscar o veículo, ou ele vai até a empresa, vai até a sua oficina buscar o veículo dele. Então, o atendimento ele é tão próximo que não existe a necessidade do seu cliente ter que ficar na oficina mecânica esperando o serviço finalizar. Então, quando você faz
o cadastro do seu cliente completo. Coloca todas as informações do seu cliente, o máximo de informação possível. Quando você aumenta a transparência, quais são as peças que eu preciso trocar no carro do meu cliente? Eu tenho como colocar imagens das peças que eu estou trocando. Eu tenho como adicionar as avarias que estão no carro do meu cliente. Por quê? Digamos que foi uma outra pessoa, um amigo, um parente ou motorista da empresa que trouxe o carro até a minha oficina mecânica. É importante eu sinalizar para o proprietário daquele veículo que tem uma avaria. Isso serve tanto de segurança para o dono do carro, como uma segurança para a sua empresa. Digamos se o cliente tenta agir de má fé e depois vai falar que esse risco foi feito na sua oficina. Quando você fez o checklist, fez o atendimento, você conseguiu colocar essas informações e tirou fotos deste veículo já com avaria. Adicionou as informações, salvou ali no seu atendimento, e aí depois, você veio aqui, né, visualizar fotos, você pode adicionar as fotos, ó, pode adicionar várias imagens, então você adicionou as imagens, essas imagens ficam disponíveis para o seu cliente lá no Sobre Rodas, ele não precisa nem ir na sua oficina, nem solicitar as imagens para você. Você também consegue colocar algumas imagens que também são importantes para a sua empresa, como, por exemplo, painel com o nível de combustível, a atualização do KM do veículo, se está tudo ok com as sinalizações ali, né, com luz de freio, luz de temperatura, sensor de temperatura de nível de água e assim por diante. Você vai fazer um checklist completo no carro do seu cliente, você precisa passar essas informações para o seu cliente, você consegue criar o checklist no próprio sistema e pedir para o seu cliente assinar esse checklist. Então, durante o atendimento, você tem aqui o imprimir, você consegue imprimir aqui um checklist de veículo, por exemplo, de carro. Esse checklist já tem ali as etapas para o seu mecânico passar, passo a passo, luz de sinalização, ar-condicionado, tudo que ele precisa vistoriar no carro do seu cliente. Conforme ele vistoria o veículo do seu cliente, ele vai anotar se esse veículo tem algum tipo de risco e onde está o risco, amassado, manchado. Essas informações aqui também seria um relacionamento com o seu cliente? Sim, de certa forma sim, porque você também precisa separar o cliente que você está atendendo, que é um cliente que você quer fidelizar, separar do cliente que possivelmente vai te dar alguma dor de cabeça ou algum problema. Cliente, por exemplo, que trouxe o carro de você para você arrumar e esse veículo é emprestado ou é de um amigo, pode ser que essa pessoa queira jogar a culpa de algum defeito no veículo na sua empresa. Então você tem que tomar muito cuidado com os atendimentos. Não é porque você vai fazer um relacionamento com o seu cliente que tudo tem que ser mil maravilhas e 100% amigável. Você tem que, na verdade, ter um corporativismo ou ter a responsabilidade, o profissionalismo de atender o seu cliente, mas também resguardar a sua empresa, porque é de onde você tira, de certa forma, o ganha-pão dos seus funcionários e o seu próprio ganha-pão. Então você tem que garantir a segurança de todo mundo que trabalha para você, a segurança da sua empresa e a segurança do seu cliente. Então é importante você fazer um checklist. Faz o checklist. Eu tenho aqui esse checklist que já vem pronto no sistema, bonitinho, é só imprimir e passar para o cliente. Aí o mecânico vai passar por item a item, vai sinalizar o status, luz de controle, ok, palheta, opa, tem que trocar. Vai sinalizar. Lá embaixo ele coloca as observações, né? Tem que fazer troca de óleo, alinhamento, balanceamento, cambagem, filtro de ar, filtro de combustível. Vai colocar as observações e os riscos, as avarias. Eu posso colocar também observação, defeito e avaria na própria ordem de serviço, eu digitando no computador. Quando eu imprimo esse checklist, já sai para o cliente assinar, coloco a data, o cliente assina,
primeiro documento, de certa forma, onde você tornou um pouco mais, como é que eu posso dizer? Tornou um pouco mais próximo do seu cliente, porém com uma responsabilidade maior, profissionalismo, né? Você confirma ali para o seu cliente que que o seu cliente deixou o carro em uma empresa responsável, não em qualquer lugar. Você tem um primeiro documento, checklist. Fez esse checklist, tem a possibilidade de você criar o checklist personalizado. Você pode vir aqui, ó, na própria tela do atendimento e criar vários checklists. Você pode criar a quantidade de checklist que você quiser e imprimir um checklist personalizado. Por exemplo, o veículo chegou com motor aquecendo. Então eu já tenho um checklist pronto, apenas para o mecânico passar pelos defeitos do motor aquecendo. Pode ser sensor, pode ser bomba d'água, pode ser o aditivo do arrefecimento que não está funcionando, ou está muito velho, eu tenho que trocar o paraflu, DOT, eu tenho que tirar todo o líquido do radiador, desmontar a bomba e averiguar. Porém, se o motor está aquecendo e for defeito de sensor, o mecânico não precisa ficar horas visualizando o motor do carro do cliente para descobrir que o problema estava no primeiro lugar que ele deveria ter olhado. Então você pode criar o checklist com os passo a passos para o seu mecânico seguir o passo a passo e não ficar perdendo tempo. Isso também vai, de certa forma, trazer mais segurança para o seu cliente, porque o seu cliente vai observar que ele deixou o carro com um profissional. O brasileiro, ele costuma observar algumas coisas e ele fica quieto. Se ele vê que o atendimento está estranho, ele não volta na sua empresa. O brasileiro, ele tem mania de ser mecânico. E aí ele trouxe o carro para você, falando que o motor está aquecendo. E você está levantando o carro para ver a suspensão. Então, de certa forma, vai criando algumas dúvidas na cabeça do dono desse carro que ele, mas é o motor que está aquecendo. Então você pode fazer um pré-atendimento rápido, faz um checklist ali rapidinho. É o motor que está aquecendo, ó. Sensor, ele vai averiguar, o mecânico vai averiguar o sensor de temperatura, a bomba d'água. Primeiro ele vai ver isso. Depois, se tiver algo a mais, porque ele não precisa nem desmontar a bomba d'água, ele vai ver a bomba d'água, a correia de bomba d'água, se está tudo ok. Às vezes a bomba d'água não está funcionando como deveria. Se não está funcionando, aí sim, ele desinstala, desmonta e vê o que está acontecendo. Então, eu posso colocar aqui os pontos vazios. Ponto vazio, o mecânico vai fazer o checklist, seria este campo vazio aqui para ele dar um chequinho, né? Para ele tá ok. Então, eu posso colocar vazio ou com ok. Se eu colocar com ok, o mecânico passa direto, não precisa ver nada. Se eu deixar vazio, o mecânico vai ter que olhar esse ponto. Então, ele vai olhar o sensor de temperatura do motor e a bomba d'água. Qual o defeito? O motor está aquecendo. E qual é a correção? Se é o sensor de temperatura, verificar o sensor de temperatura e a possibilidade, a necessidade da troca do sensor de temperatura. Depois ele vai para a bomba d'água, mesma coisa. Se está aquecendo e este é o defeito, a bomba d'água, ele visualiza a possibilidade ou a necessidade de trocar a bomba d'água. Beleza? Eu posso colocar para exibir o passo a passo que eu deixei para o mecânico. Vamos lá. Eu posso criar isso aqui com um supervisor da oficina, um gerente da oficina, alguém que seja um mecânico mais experiente. Eu posso criar, senta um do lado do outro, eu posso criar esse checklist aqui com ele. A forma que eu criei já seria as etapas para o mecânico seguir. Como, por exemplo, o cabeçote está vazando. Se o cabeçote está vazando, não adianta ele olhar o cárter, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Ele tem que ir direto no cabeçote. Então ele vai focar primeiro onde ele tem que ir, do jeito que eu passei no checklist. Ele vai seguir o meu cronograma. Então eu posso colocar para o sistema ordenar no checklist por ordem alfabética ou lançamento. Lançamento.
Isso aqui vai agilizar o atendimento. Como eu falei, às vezes o seu cliente não tem tempo para levar o carro na oficina, ele está lá na sala de espera. Quanto mais rápido o mecânico resolver o problema, for direto no defeito, resolver o problema, solucionar o defeito, corrigir, cliente ele bater a chave, arrumou, o cliente vai embora, mas ele vai voltar. Essa é a importância de você ter algumas coisas na sua empresa que, de certa forma, demonstra um pouco mais de profissionalismo, agilidade no atendimento e responsabilidade. Então, eu vou salvar e vou imprimir. O sistema já imprime o checklist, este personalizado ou o padrão que já vem no sistema. Então, você tem mais de uma opção. Criar o checklist do jeito que você precisa, passando as informações ali para o mecânico seguir, o passo a passo para o mecânico seguir. Ok? Dependendo de como você imprimiu o checklist, você pode colocar aqui para exibir os defeitos e as correções no impresso ou não. Então você imprime o checklist, o mecânico vai direto para corrigir o defeito. Ele mesmo, o mecânico, dá um checkzinho, opa, motor está aquecendo, o sensor não é, o sensor está ok. Faz uma setinha, ok. Verificou a bomba d'água, xizinho, ei, então é a bomba d'água que precisa ser trocada. Faz uma ordem de serviço, passa para o cliente, olha, o problema é só a bomba d'água. O mecânico foi lá, viu o sensor, fez um scanner no veículo, esse primeiro checklist que a gente fez, esse primeiro atendimento, deu tanto, né? Já passa ali uma ordem de serviço com valor para o cliente. Fez o checklist, data, hora, o cliente assina, o documento fica arquivado na sua empresa, e aí o cliente escolhe se ele vai fazer a manutenção ou não. Fez a manutenção, finalizou os serviços ali, né, entregou o carro para o seu cliente. Deixa eu dar um refresh aqui. O cliente vai até o balcão e paga. Aí vai até o guichê, o balcão, ou vai até a sua oficina e efetua o pagamento, certo? Então, este pré-atendimento seria ali a dança, né? A gente está conversando, a gente está se comunicando, estou mostrando para ele que a minha empresa é profissional, que eu posso atender o veículo dele, que eu posso cuidar do carro dele, porque muitas das vezes o carro do cliente que você está atendendo é o ganha-pão dele, então ele vai com um certo receio de levar em qualquer lugar. Quando você mostra que a sua empresa não é qualquer lugar, ele fica na sua empresa, ele volta na sua empresa, porque ele sabe que você vai cuidar bem do carro dele. Então você faz esse primeiro atendimento, coloca ali os itens, essa ordem de serviço aqui, pelo menos no Workmotor, você consegue salvar um orçamento, mandar para o seu cliente, ele lê no WhatsApp, olha quanto que deu, aprova, aí o próprio sistema transforma esse orçamento em ordem de serviço. Então o relacionamento com o cliente vem até mesmo antes de você fazer o cadastro do cliente. Mas como a live é mais para você fazer um relacionamento com o cliente que você já tenha, melhorar o relacionamento com o cliente que você já tem, talvez cadastrado, aquele cliente que está esquecido, que não aparece com tanta frequência, sabe? Às vezes a falta de comunicação faz com que o seu cliente leve o veículo para trocar o óleo em outro lugar. E aí você fez o cadastro do seu cliente, não chamou ele de volta, não deu nem um feliz aniversário para ele, não tirou um relatório de previsão de retorno que o seu sistema possibilita, esse tipo de coisa. Eu tenho aqui, ó, relatórios, vendas e tenho previsão de retorno. Aí eu pego, tiro o relatório, o próprio sistema me mostra os clientes que tem que retornar nessa semana, na semana que vem, daqui a 3 meses. Se o cliente tem que retornar nessa semana, vou deixar para chamar o cliente na semana que vem? Vamos supor, caiu o atendimento. Eu já começo a ligar para os clientes que tem que retornar nessa semana. Se o cliente não pode retornar nessa semana, só pode trazer o carro no sábado, eu agendo com o cliente. Certo? Então eu faço o orçamento, posso fazer um orçamento primeiro sem compromisso. A ferramenta me permite fazer um orçamento sem nem ter o cliente cadastrado. Faço um orçamento sem compromisso. O cliente gostou do valor, transformo o orçamento em venda, aí eu pego esse orçamento aqui que eu iniciei, cadastro o cliente,
coloco as informações do veículo dele, o sistema permite consultar a placa do cliente já de forma automática, você digita a placa do cliente ali, ele já puxa modelo, é muito mais prático, você tem uma agilidade maior, seu cliente não vai ficar horas na oficina esperando você fazer a manutenção, ok? Então, fez primeiro a ordem de serviço, o atendimento, cadastrou seu cliente, colocou data de aniversário, máximo de informação que você puder. Depois, adicionou os itens. Em termos de valores, você também precisa cuidar um pouquinho do seu cliente em termos de valores, porque não é todo mundo que tem um valor absurdo ou dinheiro absurdo na conta bancária para conseguir efetuar o pagamento e as manutenções do veículo de forma tão rápida. Ele vai precisar fazer um parcelamento. Você pode indicar o seu cliente a fazer um parcelamento em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a quantidade que a sua empresa ou você acha interessante fazer o parcelamento, até mesmo porque tem alguns custos com parcelamento, mas você consegue fazer esse tipo de manutenção, de certa forma, sem ter prejuízos, passar ali para o cliente, dar um descontinho para o cliente. Aqui, por exemplo, o meu atendimento deu R$ 272,09, eu posso dar um descontinho aqui em porcentagem ou em reais para ele, R$ 636,59, perdão, atualizou ali o valor agora. Vou dar ali um descontinho para ele, por exemplo, de R$ 36,59. Arredondei o valor para R$ 600. Às vezes os R$ 36,69, os 35, os R$ 40 que você está dando de desconto, você pode tirar do seu serviço, não do produto, porque aí você perderia a margem, mas você pode tirar às vezes do seu serviço. E aí você pode negociar com o seu cliente o jeito que ele pode te pagar. É outra coisa que você tem que analisar, porque na situação que nós nos encontramos há alguns anos, não só atualmente, por conta da pandemia, depois da pandemia se agravou e até hoje a gente continua numa situação que não tem como o brasileiro pagar as dívidas à vista. A maioria está recorrendo a cartão de crédito, parcelamentos. Então, se você não consegue fazer o parcelamento na sua empresa, você pode encontrar algumas ferramentas, por exemplo, um financiamento, que aí você tem uma parceria com uma financeira, você vende a dívida do seu cliente para a financeira te paga o valor integral e o cliente passa a dever para a financeira. Mas aí o seu cliente conseguiria parcelar em 12 vezes, em 13 vezes. A quantidade de parcelas depende muito do valor da dívida do seu cliente e da condição financeira do seu cliente. Então, você precisa ter um bom atendimento, para ter um bom relacionamento com o seu cliente, começa pelo atendimento. Se você não tiver um bom atendimento, mostrar uma confiança, né, que a sua empresa é confiável para o cliente que trouxe o carro até a sua empresa, isso não é em termos de beleza, tá? Já atendi muitas oficinas, às vezes a oficina que não era tão bonitinha, tão ajeitada assim, tinha muitos veículos, até mais do que as oficinas que eram mais organizadas, porque o mecânico passava uma confiança para o cliente, para o dono do carro. Foi o que eu falei, se o cliente chegar com o carro aquecendo na sua oficina, você vai olhar suspensão, freio? Não vai. Você vai direto tentar resolver o problema do seu cliente. Durante a solução do problema, resolvi o problema. Olha, mas meu mecânico viu que a correia dentada já está para vencer. Meu mecânico viu que a sua troca de óleo já você não vai aguentar ficar rodando com o carro mais 2.000, 3.000. Você vai ter que trocar o óleo do seu carro. Você sinaliza para ele. Você coloca essas informações aqui em defeitos. Como eu fiz a higienização do ar-condicionado para o meu cliente, troquei o filtro de ar e mostrei para ele que o filtro de ar dele estava pela hora da morte, já não era nem filtro de ar mais. Era um reservatório de poeira e de bactéria. Você passa isso para o seu cliente, você está mostrando para o seu cliente que a sua empresa está tentando cuidar do carro dele e não tirar vantagem dele. Essas ferramentas que o sistema ou que a empresa que desenvolveu o sistema coloca no sistema são as informações que a sua empresa necessita. Então,
Não vamos falar do sistema, e sim dos desenvolvedores. Quando eles colocam uma ferramenta, eles colocam um módulo ou colocam ali um campinho para você preencher alguma coisa, aquilo tem um propósito, faz sentido você preencher aquela informação ou tentar entender por que tem aquilo. Então, defeitos apontados aqui, trocar o óleo e higienização do ar-condicionado. Se a troca de óleo tivesse vencida, eu coloquei no defeito, eu não coloquei como uma ordem de serviço que eu tenho que cobrar. Não é uma cobrança ainda, eu coloquei como defeito. Eu passei para o cliente, olha, você tem que trocar o óleo do seu carro. Só dei um alerta. E aí ele visualiza o bolso dele e realmente se ele vai conseguir fazer a troca de óleo. Se ele não conseguir, aí você sinaliza, olha, você vai aguentar rodar mais 1.000 quilômetros com o seu carro. Depois já não é mais óleo que tem no seu motor, é graxa. Vai danificar. Beleza? Então você começou pelo atendimento, cadastrou seu cliente, fez o checklist, colocou as informações certinhas, arrumou exatamente o defeito do carro do seu cliente, sinalizou para ele outros defeitos, para ele decidir se ele ia fazer a manutenção ou não, mas você sinalizou para ele, deixou anotado, o cliente assinou, foi embora, caramba, agora eu consegui um dinheiro, vou voltar lá para trocar o óleo. Entendeu? Pode ser que ele não consiga fazer agora, mas na semana que vem, mês que vem. Você sinalizou que ele consegue rodar mais 1.000 quilômetros. O brasileiro, hoje em dia, a gente está fazendo isso, né? É no último dia, no último minuto. Então, às vezes, ele realmente não vai ter não vai conseguir pagar hoje, mas aí ele tem um vale, tem um salário. Quando ele receber, ele vem e faz esse serviço. Então, é importante você ter essa abertura de comunicação com o seu cliente. Beleza? E aí o cliente falou que vai parcelar. Aqui no sistema você consegue parcelar, consegue gerar o boleto bancário, fazer o parcelamento no cartão de crédito, você consegue criar as bandeiras dos cartões para tirar um relatório depois de taxa para ver o seu custo. Mais uma vez, não vamos entrar no assunto, porque aqui hoje é relacionamento com o cliente. Mas você consegue passar para o seu cliente várias formas de recebimento, e aí o cliente visualiza qual é a melhor forma para ele não ficar devendo e não se prejudicar financeiramente, não mexer em um dinheiro que ele não tinha condições, ok? Porque também não adianta nada o cliente sair da sua empresa com um carro arrumado, bonitinho, e depois ter que ficar com o carro parado lá na garagem porque ele não consegue nem trabalhar ou nem rodar com o veículo. Aí ele não volta porque ele se sente prejudicado. Poxa, poderia ter feito, será que eu tinha que ter feito isso, esse serviço agora? Por isso que a transparência é excelente. A melhor opção, transparência no relacionamento com o cliente, você nunca vai perder com isso. Aí o cliente sinalizou que vai pagar em 3 vezes, eu finalizo, salvo, finalizo a ordem de serviço, finalizei, o cliente tem acesso ao sobre-rodas a todas as manutenções que foram feitas no carro dele, e aqui no sobre-rodas ele consegue visualizar as imagens e quando que ele vai ter que retornar. Então daqui a 6 meses ele vai ter que fazer uma nova troca de óleo. Daqui a 6 meses ele tem que trocar novamente o filtro de ar. Higienização do sistema de ar-condicionado, aí quando eu for trocar o filtro de ar, eu visualizo se existe a necessidade de fazer uma nova higienização. Algumas cidades, por exemplo, muito rurais, às vezes com 4 meses tem que fazer a higienização do ar-condicionado, porque é muita poeira no sistema de ar-condicionado. Tem uma terra vermelha que gruda dentro do sistema de ar-condicionado, que tem que tirar com faca, com colher, é terrível, tem que passar muito produto. Então, dependendo de onde fica a sua oficina, quais são os clientes que você atende, esse é o tipo de coisa que sempre vai trazer o cliente para a sua empresa, mesmo que não seja, a sua empresa não tenha foco em ar-condicionado. Higienização do sistema de ar-condicionado, limpeza do sistema de ar-condicionado, recarga de gás, você pode até fazer parcerias com outras empresas, com terceiros, ofertar esse tipo de serviço na sua empresa. Se você não consegue atender, você pega o carro do seu cliente, leva para fazer a higienização e a troca do filtro, e você faz apenas o serviço que a sua empresa está acostumada a prestar. Esse tipo de coisa aproxima o cliente da sua empresa. E aí depois no sistema, você consegue visualizar
quantos clientes você tem ali, de certa forma, cadastrados na sua base e qual a porcentagem de clientes que retornou nos últimos 3 meses. Isso é muito importante porque se você tem uma média de 100 clientes que você cadastra, toda semana você está cadastrando cliente. No mês você cadastrou 100. Mês passado você cadastrou 100 clientes. E os clientes que você cadastrou em janeiro? Hoje já é mês 7. Qual desses clientes que você cadastrou em janeiro que retornou? Então, essa base de retorno aqui nos últimos 3 meses, ele vai trazer o cliente que você tem cadastrado. Não importa se você fez o cadastro em janeiro, em dezembro do ano passado, não importa quando foi. Ele vai trazer qual cliente que você tem cadastrado, que retornou nos últimos 3 meses. Então, a minha base ali, 22%, está baixa. Se eu tenho 100 clientes cadastrados e 22% retornou, não é possível. Ali era para estar 70%, 80%. Então quer dizer que eu atendo mais clientes passagens, eu não fidelizo tanto os clientes assim. Eu tenho que corrigir alguma coisa no atendimento da minha empresa. Então você consegue, com o sistema, com as ferramentas que o sistema disponibiliza para você, fazer um atendimento exemplar, melhor que você poderia ter. E o cliente acaba sendo fidelizado por conta do seu atendimento e por conta da sua responsabilidade com os seus clientes, no seu profissionalismo, vamos dizer assim, né? Certas coisas, de certa forma, para o cliente, pode parecer que é desnecessária. O aniversariante, por exemplo, você mandar um feliz aniversário, pode, nossa, o mecânico está me mandando um feliz aniversário? Então você manda uma promoção. Aí ele entende. Opa, eu tenho um desconto porque eu estou fazendo aniversário. Então tudo tem um propósito. As ferramentas disponíveis no sistema, você tem que ir casando uma coisa com a outra. De certa forma, você fideliza o seu cliente e aumenta a sua lucratividade. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Apesar que, se alguém tiver pergunta, alguém tem pergunta? Não? Vou ficando por aqui. Não vou me estender mais. Eu creio que deu para entender bem ali a proposta e as ferramentas que o sistema tem, a quantidade de ferramenta que o sistema tem, quantidade de ferramenta que o sistema tem disponível para você atender bem o seu cliente. Ou havendo qualquer dúvida e qualquer necessidade, você pode entrar em contato com o suporte. Se tiver alguma necessidade de ter treinamento, vocês também podem entrar em contato com o suporte, ver se eles conseguem agendar horas de treinamento para vocês. E também, se vocês tiverem apenas dúvida, vocês conseguem acessar o suporte apenas para tirar dúvidas. Ok? Então, vou ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês e até a próxima live.